Olá, meu nome é Marcelo e eu sou trabalhador voluntário do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. Estou aqui no vídeo de hoje para dar sequência às interpretações das parábolas de Jesus, de acordo com o entendimento espírita. Parábolas são alegorias contendo regras de conduta. São comparações de situações e foi uma das formas da qual o mestre utilizou para ensinar o povo da época e que nos vale até hoje, se forem bem interpretadas. No vídeo de hoje, eu trago como tema a parábola dos talentos. Porém, antes, convido você que está vendo este vídeo a elevar o pensamento a Deus, nosso Pai Celestial, Pai soberano, justo e bom, que jamais abandona um filho sequer, Pai paciente, que aguarda seus filhos amparando e auxiliando, e que se não enxergamos esse amparo e esse auxílio, falta-nos o despertar. Nosso Pai é acessível, misericordioso, e como a parábola de hoje nos ensina, nos dá sempre as ferramentas necessárias para o nosso progresso. Dentre essas ferramentas, inclui-se os talentos das parábolas de hoje. Entende-se talento como uma habilidade de fazer algo, e como o Espiritismo nos ensina, Deus não dá habilidade, Ele nos dá a capacidade de adquiri-la. Uns adquirem mais rápido, outros demoram um pouquinho mais, mas todos, sem exceção, um dia enxergarão a capacidade de adquirir talentos ou habilidades, Ou seja, entender e trabalhar nos planos de Deus. A parábola dos talentos diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhes disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: sobre muito, servo bom e fiel, sobre bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhes:
Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Essa passagem está em Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 30. E as principais ideias dessa parábola podem ser resumidas assim. O Senhor, aí, obviamente, o Senhor é Deus. Os servos somos nós, a humanidade. Os talentos são os bens e recursos que a providência nos entrega para serem empregados em nosso benefício próprio e no benefício de nossos semelhantes. O tempo concedido para a sua movimentação é a existência terrena, ou seja, a nossa vida aqui na Terra, A distribuição de talentos em quantidades desiguais, ao contrário do que possa parecer, nada tem de injusta, baseia-se na capacidade de cada um, adquirida antes da presente encarnação, em outras jornadas evolutivas. Então a gente pode colocar assim, os que receberam 5 talentos são espíritos mais experimentados, mais vividos, com mais reencarnações, são espíritos missionários que mudam sociedades. Os que recebem 2 talentos são espíritos destinados a tarefas mais restritas, tarefas familiares, E os que recebem 1 talento têm a responsabilidade de promoverem o progresso espiritual de si mesmo, mediante a aquisição de virtudes que ainda lhe faltam. Os servidores dos 2 primeiros grupos, 5 e 2 talentos, demonstraram responsabilidade, perante as dádivas recebidas, agindo com bom senso, trabalho e dedicação. Conseguiram duplicar os benefícios que lhe foram confiados. O terceiro, que recebeu 1 talento, portador de personalidade temerosa, imatura e descompromissada, não soube utilizar como deveria. Esse terceiro personagem da parábola representa a maioria das pessoas, a maioria de nós no estágio atual de evolução. Por isso, a necessidade de inumeráveis reencarnações como um processo renovador. Há milhares de pessoas amontoando posses exteriores, esquecendo dos tesouros do espírito, os tesouros do campo da educação e das boas obras. Para essa parábola, Humberto de Campos, ou o Irmão X, como é conhecido no meio espírita, traz uma interpretação bacana que eu trouxe aqui para nós. O servo, de acordo com Humberto, o servo que recebera 5 talentos, duplicou-os, esclarecendo feliz ao seu senhor: Senhor, eis tuas dádivas multiplicadas, deste-me 5 e reconstituo-as em dobro. Respeitando a saúde, adquiri o tempo. Espalhando a riqueza, aliciei gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei a ordem. O teu plano de júbilo e evolução foi executado. O que recebera 2 talentos também se posiciona jubiloso perante o Pai e explica como se conduziu. Senhor,
recebeste teus haveres multiplicados. Elevando a inteligência, obtive o trabalho, e submetendo o poder à tua vontade sábia, atraí o progresso. A tua expectativa de instrução no meu setor de atividade foi atendida. Logo após, acercou-se o terceiro e último servo da expedição e, devolvendo intacto o patrimônio que recebera, notificou: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Sei que é austero e exigente, que colhes o que não semeias e que ordenas por toda parte. Experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros e temendo-te o juízo, escondi-a na terra e reponho agora em tuas mãos. Esta dádiva é um fardo difícil de carregar. Estorvou-me os desejos e de modo algum desejaria possuí-la. É impossível obter lucros ou vantagens com um semelhante obstáculo. Retoma, pois, teu estranho e insuportável depósito. Ainda de acordo com Humberto de Campos, duas atitudes se destacam de imediato no comportamento desse servo. Primeira atitude: não assume a responsabilidade pelo próprio fracasso. Segunda atitude: culpa o Senhor pelos seus insucessos. Em consequência disso, foi denominado mau e inconsequente, ou servo mau e infiel. O poderoso contemplou-o triste e falou enérgico: servo mau e infiel, como poderias multiplicar minha bênção se nem ao menos te desse ao esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho se mantiveste a lâmpada apagada? Tua ociosidade transformou alguns gramas de serviço benéfico em várias toneladas de angústia, que doravante pesarão sobre ti. Criaste fantasmas que nunca existiram, multiplicaste preocupações e receios que te levaram a gritar e espernear como simples tolo, no avanço círculo de minhas obras. Por isso, por fim, atiraste-me o tesouro ao pântano do desespero e da revolta, e vens comentar o temor e o zelo que minha presença te infunde, quando foste tão somente preguiçoso e insensato. A dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Repeliste o dom que te confiei. O último servo da parábola teve medo, ele teve orgulho disfarçado de medo. Então, o meu convite com esse vídeo é que a gente não seja orgulhoso, né? Que a gente não tenha medo, que a gente fale de amor com maturidade e atitude. O último servo da parábola, temeroso, ele guardou, ele escondeu o talento de Deus. Ele recebeu o talento, como muitos de nós recebemos os talentos, né, do entendimento, e a gente guarda, vamos guardar como o servo mau e infiel? Não. Que a gente fale de amor com maturidade e atitude, sempre, e que a gente não esconda os nossos talentos recebidos por Deus, que a gente não esconda a nossa capacidade de entender as obras de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós, e para você e para mim,
que a gente faça uma boa semana. Que assim seja, fiquem com Deus.